Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, nós celebramos o grande, o fundamental, o maior mistério da nossa fé, o mistério do próprio Deus, o mistério da Santíssima Trindade. Mistério que é o princípio e, ao mesmo tempo, o fim de todas as coisas. Por isso que, hoje, ao começar a missa, nós ouvimos a primeira leitura, o apóstolo São Paulo se coloca maravilhado perante a contemplação da grandeza, da majestade, do poder de Deus. São Paulo diz: como é grande e insondável a majestade de Deus. Quem foi conselheiro dele? Quem pode penetrar os seus pensamentos? Ninguém. Quem é que, por acaso, pode dar alguma coisa a Deus para poder receber algo dele em troca? Ninguém, porque tudo que nós temos e somos, recebemos gratuitamente dele. Tudo é dele, por ele e para ele, por isso só a ele toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Então, quem somos nós, meus amados irmãos, em nossa pequenez, em nossa miséria humana, para podermos nos elevar e podermos ir até essa luz inacessível onde habita a glória e a majestade de Deus? Nós somos totalmente incapazes. Deus transcende, Deus supera, Deus está acima de tudo aquilo que nós, em nossa pequenez humana, conseguimos pensar ou imaginar. Mas esse Deus, que habita essa luz de uma glória inacessível, esse Deus que supera tudo aquilo que o homem pode pensar e imaginar, por amor do nada, Ele nos criou. E também por amor, Ele veio ao nosso encontro. Ele veio fazer-se conhecido por nós. Por isso que o Pai enviou no seu próprio Filho. E esse Filho se fez homem como nós, Jesus Cristo, viveu aqui na terra, nos ensinou a conhecer a Deus como Ele é. Foi Jesus que revelou que o único Deus Todo-Poderoso é Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério que nós nunca poderíamos entender, nunca poderíamos conhecer, mas o próprio Deus veio ao mundo nos contar como Ele é. E Jesus então ofereceu sua vida por nós, morreu na cruz, ressuscitou. Nós celebramos isso esse ano, diversos mistérios da vida de Jesus, e depois, voltando para o céu junto do Pai, derramou sobre a igreja o dom do Espírito Santo. Foi a grande festa da semana passada. Para quê? Para nos levar ao Pai. E assim, pelo Filho, no Espírito Santo, nós chegamos ao Pai e podemos então contemplar e adorar o mistério de Deus em si mesmo. No Evangelho de hoje, Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E então falou para os seus apóstolos, para a sua igreja: e depois ensinai, pregai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então nosso Senhor, Ele diz: o poder me foi dado, todo o poder, porque Ele é Deus como o Pai, e Ele transmite esse poder para os seus apóstolos, para a sua igreja. Então a igreja, até o final do mundo, é a responsável por fazer Jesus presente entre nós, por nos transmitir e nos ensinar quem é Deus, revelar para nós esse mistério profundo da Santíssima Trindade. E mais, a igreja não só vai anunciar, vai pregar, vai falar para nós esse mistério, mas através do batismo e dos sacramentos, a igreja tem esse poder dado por Jesus para nos fazer viver o próprio mistério de Deus. Quando Jesus falou: ide, batizai a todos os povos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, meus amados irmãos, nosso Senhor transmite à igreja esse poder divino de, pelo batismo, comunicar a própria vida de Deus. Quando nós fomos batizados, naquele momento que a água benta do batismo lavou a nossa cabeça, nós somos como que mergulhados na própria divindade. Naquele momento, esse Deus tão grande, imenso, que habita essa luz inacessível,
Ele veio através do dom da sua graça, que é uma participação da sua própria natureza divina, como que nos divinizar. Ele começou a morar no nosso coração. E a partir do batismo, que nos dá essa graça santificante, o cristão que conserva essa graça no seu coração, ele passa a ser templo vivo do Espírito Santo. E Jesus tinha dito que ele vai derramar o Espírito Santo e aqueles que acolherem esse dom, ele e o Pai virão a ele e nele farão a sua morada. Então, esse Deus que habita essa luz inacessível, ele veio quebrar todas as distâncias. Ele veio não só ficar junto de nós, ele veio habitar em nós. Por isso que o católico, ele vive na graça de Deus. A graça de Deus é a nossa essência de cristão. Porque quando eu estou na graça de Deus, a Santíssima Trindade, Deus, ele mora no meu coração. Eu sou o templo vivo de Deus. Agora, quando eu escolho o pecado mortal na minha vida, eu expulso Deus do meu coração. E esse templo sagrado fica profanado. Então eu me afasto dessa presença santificante de Deus. Por isso, meus irmãos, abramos o coração, renovemos o nosso batismo, vivamos na graça, tiremos de nós os obstáculos que o pecado muitas vezes coloca, para que esse Deus Todo-Poderoso possa habitar em nós como no seu templo. E entre os sacramentos, que tem início no batismo, Nosso Senhor estabeleceu um sacramento todo especial, pelo qual, meus amados irmãos, Ele quis estar presente para vir a nós. Esse Deus tão grande e todo-poderoso, Ele se fez homem como nós, se fez nosso irmão, e depois, num ato de amor imenso, Ele quis se esconder sob as aparências do pão e do vinho para vir ao nosso coração. Se há um sacramento no qual nós temos a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus feito homem, esse sacramento é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Por isso, meus amados irmãos, quando o cristão celebra o dia em que pela primeira vez recebe esse sacramento, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de nós nos congratularmos. Por isso hoje a paróquia inteira está feliz, todos nós partilhamos a alegria de nossas crianças, que hoje vão pela primeira vez receber Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. O que é comungar, minhas crianças? Comungar é ter o céu inteiro dentro do nosso coração. Esse Deus tão grande, majestoso, todo-poderoso, que habita nessa morada celeste, pois é, esse Deus mesmo imenso, por nosso amor, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer nos fazer felizes, que Ele se fez tão pequenininho nessa pequena hóstia branca que o Padre vai consagrar daqui a pouco, para poder vir ao nosso coração. Por isso, na hora que vocês comungarem hoje pela primeira vez, o céu inteiro vai entrar no coraçãozinho de vocês. Vocês vão experimentar a alegria mais pura, mais linda. Vocês vão experimentar a coisa mais bonita que um ser humano é capaz de fazer nessa terra. Vão receber o próprio Deus vivo no coração. Não existe contato mais alto, mais profundo, maior que um ser humano é capaz de atingir nesse mundo com Deus do que o momento sagrado da comunhão da Santíssima Eucaristia. E o que vai acontecer agora, daqui a pouquinho, na alma de nossas crianças pela primeira vez, é o que acontece cada vez que nós católicos comungamos. Quando nós recebemos a Eucaristia, é o céu, é Deus que vem dentro de nós. E nós então o acolhemos, nós nos unimos a Ele, nós experimentamos o seu amor e nós experimentamos o gosto do céu. Comungar é isso. Comungar é nós termos já antecipadamente nessa vida um pouco daquilo que será a plenitude de felicidade que Deus prepara no céu para aqueles que o amam. Porque esse mesmo Deus eterno, todo-poderoso, que no céu os anjos e os santos contemplam, nós não podemos vê-lo agora, mas de verdade nós podemos recebê-lo e tê-lo
na hora da comunhão, porque Ele fez isso por nós. Ele se fez homem como nós e, feito homem, fez esse sacramento para tornar-se alimento de nossas almas, escondido embaixo das aparências do pão e do vinho. Por isso, então, hoje é um dia de alegria, é um dia de felicidade, é a primeira comunhão. É um dia de todos nós católicos entendermos como Deus é bom, como Ele nos ama, como Ele quer o nosso bem, como Ele só quer que nós possamos partilhar a felicidade eterna, perfeita e infinita na qual Ele vive. E o que Ele espera de nós? Só uma coisa: que nós queiramos abrir para Ele a porta do nosso coração. No livro do Apocalipse tem uma passagem que diz, Jesus falando: eis que eu estou à porta e bato. A quem me abrir, eu sentarei com ele e farei com ele um banquete. Isso é símbolo do céu, mas que já acontece na terra, em cada Santa Missa, em cada comunhão. Ontem, né, crianças, nós fizemos recolhimento espiritual, nós rezamos, o padre meditou com vocês sobre a Eucaristia, fizemos a confissão para ter a alma bem limpinha para receber Jesus. Foi uma tarde bonita ontem, não foi? De preparação. Pois é, o coração está aberto. E para nós, que temos a oportunidade de comungar todas as vezes que nós quisermos, porque todos os dias Jesus se oferece a nós gratuitamente por amor para nos fazer felizes na Eucaristia. O que é que falta para você abrir a porta do coração para acolher Jesus na comunhão? Abre essa porta, seja feliz, experimente o céu, receba Jesus na Eucaristia, porque isso é o céu na terra, é ter Deus vivo no seu coração. Então vamos agora olhar para Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Nossa Senhora, ela foi o templo mais perfeito que a Santíssima Trindade teve nessa terra. Ela era tão pura, tão santa, que ela mereceu acolher o dom do Espírito Santo, que milagrosamente a fecundou, e ela então pôde ter Jesus. Durante 9 meses carregou Jesus no seu ventre puríssimo. Depois levou Jesus em seus braços. Nossa Senhora depois recebeu no cenáculo o dom do Espírito Santo com os apóstolos e a igreja. Ela é a filha predileta do Pai. Ela é a mãe de Deus Filho. Ela é a esposa fidelíssima do Espírito Santo. É o nosso exemplo. Que nós possamos, como ela, ter um coração puro, um coração aberto, para que Deus venha habitar em nós, para que essa graça de Deus que habita em nós pelo batismo continue em nossos corações e nós possamos crescer cada vez mais nela através de muitas e muitas comunhões. E aí sim, cada comunhão será para nós o anúncio e ao mesmo tempo a antecipação da maior felicidade possível nessa terra, já começo da glória eterna que Deus prepara para nós no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito.